Tendo a estrutura do relatório de projeto de informática preparado, vamos então falar sobre o que é que podemos ter nas várias secções. Portanto, esta é eh, a capa, eh, tem também aqui o nome do aluno e a data. Na contracapa temos outra vez o nome do projeto, temos o orientador e o nome do aluno. Depois temos aqui uma secção eh, de agradecimentos, que é opcional e que deve ocupar uma única página. Deve-se agradecer de forma sóbria a pessoas ou entidades que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho, eh, tendo, se possível, dizer o seu contributo. Essas pessoas poderão ser a empresa de acolhimento, supervisores, a instituição de ensino, orientadores, etc., financiadores. E, no final, fazer um agradecimento mais pessoal a familiares e amigos. Uh, no relatório, as páginas até ao início do capítulo 1, temos os elementos pré-textuais e eles devem ter uma numeração romana minúscula. Aqui a sugestão pode ser, por exemplo, colocada ao centro. Uh, a primeira página de cada capítulo deve começar no início de uma página ímpar para facilitar a leitura caso o trabalho seja impresso frente e verso. Este facto também tende a introduzir uma separação entre capítulos que facilita o entendimento do leitor acerca de onde se encontra. Também permite acomodar algumas alterações que vão sendo feitas durante o desenvolvimento do documento, pois acaba por não, desta forma, não afetar toda a paginação. Por outro lado, também é isso que quem está habituado a ler livros está a contar. Para se conseguir este efeito, deve-se usar sempre quebra de secção página ímpar, ou em inglês section break off page, porque caso se usar simplesmente a quebra de página, ou page break em inglês, eh, o- a quebra passaria para o início da próxima página, fosse ela par ou ímpar. Raramente se necessita de usar este recurso. Ok, depois apresentamos a ficha de identificação com os elementos que estão definidos aqui no Instituto Politécnico. São os elementos normais. Depois apresentamos o resumo. O resumo também deve ocupar uma única página e deve fazer com que o leitor fique com uma ideia clara do problema, do que foi feito para resolver o problema, dos resultados principais e mais relevantes do trabalho realizado. Uh, Quem está a pesquisar algo relativo a um determinado tema online, muitas vezes o que consegue encontrar é mesmo só o resumo e que consegue ler mesmo sem ter de descarregar o documento na totalidade. É por esse motivo um elemento muito importante e deve ser motivador para que o leitor decida ler o resto do documento. Deve ser escrito com muito cuidado e no tempo verbal que mostre que o trabalho já foi realizado. O resumo deve focar, então, a descrição do problema, porque é relevante, porque eh, eh, as soluções que há não o resolvem, eh, apresentar a solução proposta que foi desenvolvida e os tais resultados mais relevantes. No fim do resumo, devemos ter até 5 palavras-chave por ordem crescente de interesse. Muitas vezes são estas palavras-chave que são usadas na pesquisa dos trabalhos. De seguida, temos o abstract, que é uma tradução do resumo para inglês e das respectivas palavras-chave. Podemos também ter alguns trabalhos com resumos de outras línguas, como seja o francês ou o espanhol, por exemplo. Ok, a seguir apresenta-se o índice, que é o índice geral do documento.
deve conter os títulos dos capítulos, as respectivas páginas, não deve ter mais do que 3 níveis ou 2 níveis. Há normas que obrigam a inclusão de dos títulos dos elementos pré-textuais nos índices, outras não. No exemplo que aqui temos, não estamos a fazer isso. E também, quando há muitos anexos, eles devem ter um índice próprio. Mas como normalmente os trabalhos de informática têm poucos anexos, eh, a nossa proposta é que os anexos fiquem também neste índice, como podemos ver aqui em baixo. Seguidamente, podemos ter o índice de figuras, deve aparecer a legenda e a página, deve aparecer a fonte da figura, eh, ou de onde ela foi adaptada. Todas as legendas devem ser diferentes. Isto, as legendas serem diferentes, também se aplica ao índice de tabelas, eh, e, no caso de informática, ao índice das listagens, com o código-fonte dos documentos. Eh, Também podemos ter uma lista ordenada por ordem alfabética de siglas, que a gente aqui tipicamente põe também abreviaturas ou acrónimos que, se necessário. Eh, Deve aparecer a sigla e depois o texto que ela representa. Uma sugestão que aqui é dada é a criação de uma tabela onde vamos introduzindo eh, as siglas e o texto respectivo, e depois no final, usando aqui as ferramentas do Word, ordenar esta tabela e colocar as linhas invisíveis. Pronto, aqui terminam os elementos pré-textuais e começa-se com os elementos textuais, com uma numeração a começar no 1 e já uma numeração árabe. Portanto, a introdução apresenta o documento, a área de estudo, a empresa acolhedora em caso de estágio, o problema, os objetivos e a organização do resto do documento. O primeiro parágrafo, a colocar logo aqui a seguir ao ponto 1, pode referir-se ao facto de ser um trabalho final da licenciatura em Engenharia Informática de IPG, realizado em contexto de estágio ou não. Se não for, senão não se coloca. Se for em contexto de estágio, pode-se dizer a empresa e abordando uma determinada área de estudo. O corpo do documento pode estar escrito num tipo de letra com serif, tal como Times New Roman ou Garamond, entre outros. Neste exemplo está com Times New Roman. Este tipo de letras com serif normalmente torna o texto mais fácil de ler, mesmo quando é escrito num tipo de letra pequeno. Uh, Neste caso, também pode ser 11 ou 12 pontos com uma linha e meia de espaçamento. Neste caso, estamos a usar 11 pontos e só com uma linha de espaçamento. Se for uma linha e meia, também facilita a leitura. Por outro lado, os títulos são mais curtos, ou parte que este texto é mais extenso, não é? Os títulos são mais curtos, portanto, podem ser escritos já num tipo de letra sem serif, como Arial ou Calibri, entre outros. O tamanho também deve ser maior que o corpo do texto, como podemos ver, podendo ser 16 pontos, por exemplo. Se o título dos capítulos tiver várias palavras, elas deverão ter a primeira letra maiúscula. Estou a falar aqui deste título. Os, os outros subtítulos já só a primeira letra em maiúsculo. E como eu já referi, enquanto as páginas dos elementos pré-textuais possuem a numeração romana minúscula, por exemplo, centrada nas páginas do corpo do relatório, que começa aqui no capítulo da introdução, devem ter numeração árabe. Pode-se ter a numeração ao centro, ou se for para imprimir, frente e verso, deve ter a numeração das páginas ímpares do lado direito e das páginas pares do lado esquerdo, de modo a afastar-se da lombada e do interior do documento quando fica impresso e encadernado. Depois temos aqui uma subsecção do enquadramento e motivação, que apresenta brevemente a área de estudo onde se insere o trabalho e as razões da relevância dessa área ou desse trabalho.
não confundir estas motivações com as motivações pessoais, que não devem ser apresentadas aqui, sugerindo-se que isso seja eventualmente incluído no final do capítulo da conclusão. Ao terminar esta secção, eh, referindo-se que o trabalho será realizado em contexto de estágio em determinada instituição de acolhimento, dar-se-á o mote para de seguida se apresentar essa instituição, que é a secção seguinte. Isto pode-se pôr instituição de acolhimento ou dizer logo o nome da instituição, como se preferir. Esta secção apresenta uma caracterização sumária da instituição de acolhimento e nesta caracterização deve-se procurar estabelecer o elo com o trabalho em causa, nomeadamente referindo o departamento onde o estagiário estará inserido ou uma descrição de onde o trabalho irá ser usado, por exemplo. Na secção seguinte, temos a descrição do problema e é aqui que se descreve pela primeira vez no corpo do documento, portanto, não contando com o resumo, o problema que se pretende abordar. Esta secção não deve apresentar a solução proposta, já que isso é o tema da secção seguinte, aqui deve-se apresentar o problema com um detalhe tal que permita ao leitor compreender perfeitamente o que se pretende construir ou melhorar. Para tal, é que vão ter de se descrever algum processo que atualmente é feito de determinada maneira, mas que tem alguma ineficiência ou algo que lhe falta. No final desta secção, deve-se procurar dar seguimento para a secção seguinte, que irá mostrar como se vai abordar o problema. São os objetivos. Aqui sugere-se começar esta secção com um ou mais parágrafos descrevendo como se vai resolver o problema que acabámos de descrever. Tal como o texto da secção anterior, este texto deve ser escrito com especial cuidado, pois é este conhecimento do problema e como se vai atacar, que vai acompanhar a mente do leitor ao longo do resto do documento. E não se desejam que restem dúvidas acerca disto. De seguida, elencam-se os objetivos que se pretendem atingir para que se possa conseguir a resolução do problema. Podem-se colocar os objetivos que naturalmente serão de um alto nível numa lista que se aconselha a ser numerada para assim se poder identificar determinado objetivo, objetivo 1, objetivo 2, etc. Para ser mais efetiva no esclarecimento do leitor, aconselha-se colocar uma pequena frase indicando o objetivo, seguida de uma ou mais frases que o descrevem brevemente, sem haver necessidade de entrar em detalhes demasiado técnicos, mas também sem excluir nada que seja importante para a sua compreensão. Certamente que se consegue ter uma lista com menos de 6 objetivos que cumpra a missão de dar uma ideia perfeitamente clara ao leitor do que se vai abordar no resto do relatório. Para a escrita dos objetivos, aconselha-se aqui o cumprimento das características SMART, que corresponde a Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound. Ou seja, cada objetivo deve ser específico, abordando um aspecto específico e bem definido, deve ser mensurável, permita ser quantificada a medida de sucesso e cumprimento desse objetivo, atingível, o objetivo tem que ser realisticamente realizado dados os recursos disponíveis, relevante, deve ser importante para a resolução do problema e limitado no tempo, ou seja, atingível num período de tempo razoável dentro da totalidade do tempo disponível que temos para realizar este trabalho. A última secção aqui da introdução é o plano de trabalho e, dado que muitas vezes os objetivos são relativos às características, este não é o último ponto, que o software deve ter, pode-se haver necessidade de uma descrição das etapas que o aluno vai ter que cumprir durante a duração do estágio ou projeto. Destas podemos ter uma etapa inicial com estudos, processos ou ferramentas, adaptação à metodologia de trabalho e cultura da empresa, análise do problema, desenho da solução, implementação de software, testes finais, colocação em produção, escrita do relatório, etc. Portanto, mais uma vez também se pode colocar isto numa lista de itens, com uma frase inicial e depois uma breve descrição. Em alguns trabalhos, esta secção não é considerada como necessária, pois aparece indevida logo nos objetivos ou no capítulo da metodologia, ou nem sequer se quer dar relevo a estas outras tarefas. Agora sim, a última secção aqui do capítulo da introdução é apresentar num parágrafo os capítulos que se seguem neste relatório.
O segundo capítulo é o estado da arte e pretende apresentar o conhecimento relevante para o trabalho que se vai realizar e a área onde está inserido. Isto pode incluir diversos aspectos, uns ligados à área ou ferramentas ou métodos usados e outros que abordem ferramentas semelhantes, por exemplo. Caso seja necessário, o parágrafo inicial pode indicar como está organizado o capítulo. Na descrição dos trabalhos que aqui são descritos, deve-se procurar fazer uma análise crítica que faça sentido no âmbito do trabalho deste documento. Não basta descrever uma série de ferramentas e fazer uma tabela comparativa. Devem-se também, ou melhor, principalmente, analisar artigos científicos e livros de referência. Procurar manter um estilo de escrita coerente na descrição dos diversos trabalhos, de modo a que se possa fazer uma análise comparativa quando isso se aplica. Pela sua natureza, este capítulo deverá ter muitas referências bibliográficas. Capítulo 3 da metodologia. Tipicamente, o aluno terá de aplicar uma determinada metodologia de desenvolvimento de software para a realização do seu trabalho. Mais do que simplesmente descrever teoricamente a metodologia que irá usar, já que em princípio o júri até já deve conhecer, pretende saber de que forma essa metodologia é adaptada para o trabalho em questão. Embora possa parecer algo desenquadrado, também fica aqui bem um mapa grande do desenvolvimento do trabalho, uma indicação da equipa de desenvolvimento, as reuniões que houve de acompanhamento do projeto. Assim, o leitor ficará mais informado acerca do cuidado e atenção à forma como o trabalho foi desenvolvido e os cuidados tidos em relação à qualidade do trabalho final. Isso é muito importante, ter sempre esta atenção. Não interessa desenvolver muita coisa, interessa que isso que se desenvolve está bem feito. Uh, Capítulo 4 de análise. De acordo com o que se aprende ao longo do curso de Engenharia de Software 1 e Engenharia de Software 2, deve ser feita a análise do problema. Espera-se a utilização de termos técnicos que foram aprendidos nas aulas, descrevendo ligeiramente aqueles que se entenderem serem necessários. Caso a explicação do problema e dos objetivos tenha sido eficaz no capítulo 1, que é da introdução, não será necessário repetir aqui de novo o mesmo texto, embora se possam dar as explicações necessárias de modo a facilitar a leitura e compreensão do seu conteúdo. O processo de análise aqui descrito não necessita ser muito completo, embora os requisitos devam estar completos, eh, embora suficientemente resumidos, de modo a constarem no corpo do documento, bastará a apresentação de um ou dois diagramas UML de cada tipo para se descrever a análise da solução a desenvolver. Na escolha do que se deve colocar neste documento, deve-se usar como critério as operações ou tarefas mais centrais, mais relevantes, que são core do trabalho, tipicamente aquelas com maior complexidade. Fica sempre bem para que o documento fique mais complexo, completo, que os restantes diagramas, caso existam, sejam colocados em anexo. No entanto, não esquecer que todos os anexos têm que ficar referenciados no corpo do texto. Tecnologias. Tendo em conta a análise feita, devemos indicar e descrever ligeiramente as tecnologias e ferramentas que irão ser usadas no desenvolvimento da solução. Não esquecer de fazer sempre a ligação dessas tecnologias e ferramentas ao trabalho que se vai realizar ou à fase de tarefa que se vai realizar, e que se vai usar aquela tecnologia. Pronto, depois aqui temos algumas indicações de como é que podemos colocar uma tabela, que deve ser, a legenda deve estar por cima, deve ter a fonte se foi retirada ou adaptada se for adaptada de algum sítio. Tenho aqui um exemplo de uma tabela. Capítulo 6, implementação. É neste capítulo que se descreve o desenvolvimento da solução que propuseram, tal como o resto do documento. Deve usar uma abordagem top-down, de geral para o particular. É muito importante também ter aqui um diagrama de arquitetura, que deve ser devidamente descrito no texto, que ajude na compreensão da forma como se vai, eh, a forma que vai tomar aquilo que vai ser desenvolvido. Se é um site web, por exemplo, pode ter um organigrama mostrando a sua organização e as suas interligações. No caso das figuras, a legenda fica por baixo, assim como a fonte. Há aqui uma tendência de colocar muito código-fonte nesta parte, mas não vale a pena colocar todo o código desenvolvido e depois procurar explicá-lo exaustivamente. O leitor está mais preocupado em tentar compreender as decisões tomadas, as dificuldades encontradas e como foram superadas.
Desta forma, bastará ter no corpo do documento as rotinas e pedaços de código mais relevantes que o leitor irá analisar com a devida atenção, como se pode observar na listagem 1. Aqui também se aconselha a utilização de código com letra mais escura e fundo branco, e não colocar, como às vezes se vê, fundo preto e as letras mais claras. Até porque, usando esta forma do fundo branco, vai-se poupar na tinta ou toner quando se imprimir o relatório. É muito melhor colocar apenas o código relevante do que todo o código desenvolvido. Porque muitas vezes, quando se faz isso, a descrição acaba por ser pobre e sujeita a erros. E depois fica muito maçudo, o leitor está a ler páginas e páginas e páginas com código e tende a saltar ou ler na diagonal essa parte. É preferível, de facto, ter só os pedaços mais relevantes e estarem bem descritos, de modo que o leitor fique com uma ideia mais clara de como é que foram resolvidos os problemas mais relevantes. Também fica bem neste capítulo a colocação de imagens da solução desenvolvida, os tais screenshots, ou fotografias. Imaginemos que às vezes desenvolve-se algum hardware, podem tirar umas fotografias. Muitas vezes é necessário trabalhar essas imagens, retirando-lhes áreas em branco que não interessam, de modo a poder-se fazer um zoom e ser mais fácil de visualizar. Capítulo 7, verificação e validação, ou de teste. De acordo com a NASA, há uma clara distinção entre verificação e validação. Verificação é o ato de testar um desenho em relação às suas especificações, ou seja, garante que se construiu o sistema da maneira correta. Muitas vezes os tais testes que são feitos durante o desenvolvimento de software. A validação é o ato de testar o sistema em relação aos seus objetivos operacionais, ou seja, garante que se construiu o sistema certo. É tipicamente quando se está a testar o trabalho com os utilizadores finais. O processo de verificação e validação são essenciais no processo de garantia de qualidade do desenvolvimento de software. Espera-se que um aluno do último ano da licenciatura em Engenharia Informática tenha a sensibilidade de compreender a sua importância e ter isso em conta durante o processo de desenvolvimento da solução, quer seja ela software ou hardware. Certamente que um possível empregador também irá dar uma grande importância a este tema e, por tudo isto, a escrita do documento deve reportar com a devida importância estes aspectos. Deve ser descrito de que forma se tiveram em consideração e devem-se colocar alguns exemplos para ilustrarem isso mesmo. Se tiver muitos exemplos, o melhor é colocá-los em anexo, devidamente referenciado naturalmente. A colocação da opinião de utilizadores finais ou de alguém que, para além do aluno, também tenha testado a solução, é sempre bem-vinda e não deve ser descurada, pelo que deve ser dada a relevância devida e ser apresentada neste capítulo na parte relativa à validação. Conclusão, capítulo 8. O que aqui temos? Conclusão, é o capítulo que tem o término do trabalho. Nele volta-se a enquadrar o problema e a sua relevância e descreve-se de forma resumida o que foi feito para resolver este problema. Esta descrição, em jeito de síntese, deve aflorar os objetivos elencados no capítulo 1, que é a introdução, de forma a demonstrar que eles foram atingidos. É esta demonstração que prova que eles foram atingidos e é isso que realmente convence o leitor, e não apenas dizer que os objetivos foram todos atingidos com sucesso, como muitas vezes se faz. De seguida, ou durante a explicação anterior, devem ser apresentados os principais resultados obtidos. Note-se que este capítulo não deve apresentar nada de novo, nem ter referências. A parte final deste capítulo devem ser discutidas algumas sugestões de trabalho futuro e possíveis direções a seguir para se atingirem, de acordo também com a adenda do regulamento de estágio do IPG, por parte da STG, com as regras de estágio, projeto de fim de curso. Também se deve colocar no final a autoavaliação do estagiário, contendo elementos que possam perspectivar a melhoria da qualidade da formação, quer na escola, quer em futuros momentos de formação nas instituições. Abordagem, e também a abordagem da relação entre o plano de curso e o trabalho desenvolvido, referência a eventuais sugestões para a organização de futuros estágios. É algo mais pessoal que se poderá também colocar aqui na parte final da conclusão. Depois temos a bibliografia, que, sendo um elemento pós-textual, o título deste capítulo não deve ser numerado, ao contrário dos anteriores. A bibliografia aqui está com o estilo da APA, embora com o Word facilmente se escolhem outros estilos.
E depois os anexos, que, tal como na bibliografia, também são elementos pós-textuais, pelo que o título deste capítulo também não deve ser numerado. Havendo vários anexos, podem se chamar anexo A, B, C, etc. E pronto, foi aqui uma, uma volta rápida sobre o que se pretende com um trabalho final, fim de curso, da licenciatura em Engenharia Informática aqui no Instituto Politécnico da Guarda.